Pastor Fernando Ave. Pastor Puto 2. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Vamos abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de 2 Samuel, capítulo 3. E eu quero ler apenas o versículo 15, que diz assim, a poderosa palavra de Deus. Diante disso, Isbosete mandou que tirasse do seu marido Paltiel, filho de Laís. Versículo 16, mas Paltiel foi atrás dela e aí seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que eu voltasse para casa, e ele voltou. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada traz uma história abençoada, maravilhosa, pois a história nos traz sempre a orientação, nos ensina, nos traz também crescimentos. Esse texto da Bíblia Sagrada, ele revela a história quando o apoio de Abner a Davi. Fala que enquanto transcorria uma guerra entre as famílias de Saul e a família de Davi, era uma guerra que estava acontecendo. Se você parar para analisar, você vai entender quem foi Saul, como também vai entender, vai saber quem foi Davi. Muitas coisas aconteceram na vida deles, muitas pelejas. E a Bíblia Sagrada diz que essa briga que transcorria, ela parecia que ela não iria ter mais fim, porque essa briga ela era antiga e ela vinha há muito tempo já acontecendo. A Bíblia Sagrada diz que quando se trata de transcorrer, que vinha transcorrendo ou transcorria, era no decorrer do tempo, era uma coisa que já vinha passando por determinado tempo, anos e anos, não tinha uma idade, não tinha um tempo que determinado para terminar. As coisas iam acontecendo, era um processo, era um evento que de vez em quando acontecia. E a Bíblia diz que Abner, ele resolveu apoiar Davi. A Bíblia Sagrada diz que quando Abner toma essa decisão de apoiar Davi, ele foi ficando poderoso na família de Saul. A Bíblia Sagrada diz que a família de Saul e de Davi, elas já não se batiam. Saul teve uma concubina chamada Rispa, e a Bíblia diz que ela era filha de Aia. E certa vez Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina do meu pai? E a Bíblia Sagrada diz que Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai,
e aos presentes amigos dele. E não deixo que você caísse nas mãos de Davi. Ele estava dizendo, sabe o quê? Ele disse, olha, eu tenho sido leal ao seu pai, aos amigos que estão presentes. E ele disse, eu tenho evitado. Eu já evitei várias vezes que você caísse na mão de Davi. Eu não tenho deixado. Eu não deixei, viu? Porque se eu deixar, você cai na mão de Davi. E eu não tenho deixado, eu tenho lutado. Agora você me acusa de um delito envolvendo esta mulher. Ele disse, você está me envolvendo, está me acusando de uma coisa, envolvendo essa mulher, isso aí vai trazer problemas. A Bíblia Sagrada diz que Deus me castigue com todo rigor se eu então fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sobre o juramento. Tirar o reino da família de Saul, estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Dan. Observe comigo que ele teve muita firmeza, Abner, porque se ele não tivesse firmeza, a partir do momento em que Isbosete trouxe uma palavra de acusação para ele, quando ele perguntou, e ele perguntou a Abner, e Abner ficou muito furioso. Essa pergunta de Isbosete foi uma pergunta que ele fez, mas ao mesmo tempo ele estava acusando Abner, e Abner ficou muito furioso. O problema aqui, amados, era essa acusação, ela mudar os pensamentos de Abner. Existem acusações que mudam os pensamentos, e você tem que ter muito cuidado. Sabe por quê, irmão? Porque o adversário, ele tem as armas dele. A Bíblia diz que Isbosete acusou, e Abner ficou muito furioso. Ele ficou muito furioso porque ele disse, olha, você tenha cuidado, porque eu já lhe livrei várias vezes, eu já lhe ajudei várias vezes. Isbosete significa homem de vergonha. Ele foi um dos 4 filhos do rei Saul, e ele foi escolhido como segundo rei do reino de Israel após a morte do seu pai e também dos seus 3 irmãos. Ele não era um coitadinho, ele sabia o que ele estava falando, mas tudo podia, uma só palavra podia mudar toda a história de Isbosete, como também mudar toda a história de Abner. E Abner foi sincero com ele, disse, cuidado, você não me acuse não, porque que Deus me castigue, disse que você está me dizendo se eu fiz. Ele disse, sabe o que? Ele disse, eu já livrei você várias vezes eu evitei com que você caísse nas mãos de Davi. Está escrito aonde? Está escrito capítulo 3, versículo de número 8. Ele disse, até agora tenho sido leal à família de Saul e a seu pai, aos parentes, amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher. Que Deus me castigue com rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu. Ele sabia, ele reconheceu a história, a chamada. Ele ouviu, ele participou da promessa que Deus tinha feito a Davi. Ele disse, ai de mim,
se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento. Observe comigo que o ser humano, a pessoa em si, tem que ter muito cuidado, muita prudência. Sabe por quê, irmão? Porque existe o trabalhar do inimigo. Se você parar para meditar comigo, você vai entender que as mudanças de pensamentos é muito rápido. Você está pensando uma coisa aqui agora e daqui a pouco você já pensa outra. Você sai de casa com o pensamento de fazer só coisas boas e no meio do caminho você se depara, sabe com o quê? Na maioria das vezes você se depara com um débito do adversário, um instrumento do inimigo, e aí toda a sua história, todos os seus pensamentos, se você não tiver firmeza em Deus, eles mudam, mas eles mudam com muita rapidez. Então você tem que ter cuidado. Se ele não tivesse cuidado, Abner, ele tinha deixado com que os pensamentos dele viessem mudar. Por uma simples palavra, meu Deus, Abner poderia mudar os pensamentos, mas ele foi sábio e disse para Esbozete: Esbozete, eu te ajudei, tu lembra? Tu lembra que tu não caísse ainda na mão de Davi porque eu não deixei. Se eu deixasse, Davi já tinha se apossado de você. Se eu deixasse, Davi já tinha te destruído. Meu Deus, é muito forte. Aquilo ali podia mudar o pensamento de Abner e ele dizer: eu vou... Está dizendo isso de mim? Meu Deus. Eu vou deixar Davi pegar você. Eu vou deixar Davi lhe destruir. Abner, o nome dele significa: meu pai é uma luz. Oh, glória! Abner, o significado do nome dele diz que é pai das luzes, pai iluminador. O nome de Abner tem a origem hebraica, queridos. E ele, como um grande homem, ele era o primo de Saul, era a família, viu? Era a família, então quer dizer que esse filho de Saul, quarto filho de Saul, ele era sobrinho de Abner. Observe que ele não estava vigiando, meu Deus. É muito forte esse negócio. Abner, ele desempenhou uma função de comandante do exército de Saul. Ele não era fraquinho, não. Sabe, irmão? Ele tinha uma função, ele tinha um patamar, ele tinha uma história dentro do reinado de Saul. Só que ele tanto respeitava Saul, como ele também respeitava Davi. Tudo que ele queria era que aquela guerra cessasse. Só que tinha um tal de Esbozete, meu Deus, que vivia querendo arrumar problema, ele vivia querendo arrumar confusão. Esbozete, ele ficava jogando, meu Deus, ele ficava jogando as confusões no ar, ele ficava com as picuinhas dele, sabe? Esbozete ficava dizendo coisas que não estavam acontecendo. Tem um Esbozete aí na tua vida que quanto mais você evita os problemas, mais Esbozete traz. Quanto mais você evita as confusões, mais Esbozete traz confusão para você. E de que forma você está lidando com essa situação?
convivendo com essa situação, de que forma você está administrando essa situação. Tem coisas que Esbozete faz você mudar o pensamento, viu? E eu repreendo agora em nome de Jesus, meu Deus. Eu repreendo em nome de Jesus. Os seus pensamentos não vão mudar, não. Se o teu pensamento é de paz, ele vai permanecer de paz. Se o teu pensamento, querido, é de viver bem, de viver tranquila, de evitar os problemas, você vai continuar com esses pensamentos de evitar os problemas. Se o teu pensamento é de fugir das confusões, você vai fugir das confusões. Se o teu pensamento é viver reservado, você vai viver reservado. Se o teu pensamento é servir a Deus na beleza da sua santidade, você vai servir a Deus na beleza da sua santidade. Se os seus pensamentos é de ver as pessoas bem, os seus pensamentos vai continuar fazendo com que você ajude as pessoas a ficarem bem. Só que Esbozete poderia estragar tudo, causar um grande problema. E foi necessário, foi necessário Abner dizer para ele, deixar bem claro para ele. E disse: Esbozete, Abner ficou furioso. É a Bíblia que diz, não sou eu não. Está onde, pastor? Está escrito capítulo 3 de 2 Samuel, versículo 8. Abner ficou furioso com a pergunta de Esbozete. Pergunta que vem de Deus? Tem. Mas tem pergunta que vem do próprio diabo. O próprio diabo usa a boca de outra pessoa para fazer pergunta. Aí por isso que eu digo, tem determinadas perguntas que não vêm de Deus, não vêm do homem, vêm do próprio diabo, que lhe traz fúria, que lhe traz revolta e que você tem que ter cuidado. Sabe, para fazer uma pergunta a alguém, você tem que pensar 2, 3 vezes. E tem que saber se a pergunta que você está fazendo são detalhes da vida, detalhes da obra, detalhes da chamada, detalhes do compromisso que se tem com Deus. Para fazer uma pergunta a uma pessoa, tem que pensar 2, 3 vezes para poder fazer a pergunta. Porque a pergunta, ela também machuca, a pergunta, ela também traz confusão, a pergunta, ela pode mudar todos os seus pensamentos. Por que fulano me perguntou isso? Sabe? E aí, são coisas que você tem que discernir. Aprenda a discernir quando as coisas vêm de Deus e quando não vêm de Deus. Tem coisas que não partem do trono. Tem coisas que tem perguntas que elas não são enviadas por Deus, por alguém. Tem aquela pergunta que ela é enviada por Deus, que a gente sente, a gente sabe. As pessoas não atentam para isso. Quem atenta para isso? A respeito das perguntas que estão sendo feitas. Tem perguntas que é o próprio inimigo que está usando a boca de alguém para fazer. E quando a pergunta ela é mal elaborada, quando a pergunta não vem do trono da graça de Deus, ela vem do ser humano. O ser humano na sua ruindade, porque tem gente ruim na terra. Tem ou não tem? Tem, pastor, oh, meu Deus do céu. Tem gente ruim na terra. Tem, se tem. Meu Deus do céu. E mostra a ruindade através, sabe de quê? De uma pergunta. Através de uma palavra, através de um olhar, mostra a ruindade. E pastor, o que? Identifique isso, meu filho. Viu? Esse diabo fraquinho, eu conheço de longe, demonstra ruindade no olhar, no gesto, no tratamento, sabe? Ruindade, gente ruim, tem. Oh, meu Deus, eu não vou nem entrar nesse patamar aí, tá? Só que Esbozete, ele disse a Davi, ele já entrou com uma história que não tinha nada a ver. A Abner, né? Ele entrou com essa conversa pro lado de Abner. E Abner, ele tinha autoridade também. Ou seja, tu és filho de Saul, mas eu sou irmão. Tu és filho de Saul, tu és o meu sobrinho. O sobrinho, ele sabia o patamar que Abner vivia. Só que Abner tinha um bom desempenho, meu Deus. Abner tinha um bom desempenho, Abner trabalhava dentro dos conformes. Ele não chegou em uma posição de comandante em vão. Ele tinha história para contar, meu Deus. Ele
ele tinha história, ele tinha compromisso dentro do reinado, ele sabia dominar um exército de uma maneira agradável. E quantas vezes que ele montou essa estratégia para que os inimigos não entrassem e não acabassem com a vida de Saul, como também acabasse com a vida dele, do sobrinho, Esbozete. Esbozete usado pelo inimigo. Mas Abner estava firmado. Ele disse, não, eu quero evitar o problema. Não quero que morra nenhum nem o outro. Agora eu não vou deixar de honrar Davi, porque Deus prometeu para ele também. Ele tem uma promessa de Deus lá. Então, se ele tem uma promessa de Deus, eu não vou deixar de prestar um apoio a ele, que Deus me castigue. Foi o que ele disse. Foi. Eu vou entrar aqui, segura um pouquinho aí. Abner, ele estava firmado. Quem é o Esbozete que está te perturbando por aí? Quem é o Esbozete que está se levantando contra você? Quem é o Esbozete que está sendo usado para mudar os teus pensamentos? E muda, viu? E muda. Se você não tiver uma firmeza, se você não tiver uma convicção, se você não tiver Deus na sua vida, você muda os seus pensamentos, e os seus pensamentos que lhe levam justamente para a destruição. O sangue de Jesus tem poder. Quantos pensamentos que o diabo trabalhou de ontem para agora, para esta mensagem, para esse momento agora. Quantos investimentos. Quantos investimentos para mudar o teu pensamento, para tu fazer o que Deus não quer que tu faça. Por conta de Esbozete. O usado. É o que mais tem, irmão. Sabe? Nem todo mundo sabe administrar uma acusação. Nem todo mundo sabe lidar com uma acusação de Esbozete do próprio inimigo. Com as perguntas do diabo. Uma pergunta que não vem de Deus, que vem do inimigo. Tem pergunta que o inimigo, ele usa as pessoas para fazer, que pode mudar todo o teu roteiro. Pode mudar o teu comportamento. É verdade, é verdade. Pode mudar o teu jeito de viver. E muda, pastor, muda. Por mais estrutura que tenha, rapaz. Se você não tiver cuidado, muda. Por mais nome que tenha. Não, mas eu tenho um nome. Eu sou há muito tempo crente. O que é que tem? Se tu não tiver cuidado, as perguntas de Satanás muda a tua história, muda a tua vida, dentro da tua casa, na tua vida profissional. Tem que ter cuidado. Por isso que eu ensino. É lapada em Satanás quando vier, meu filho. Essas perguntas do cão tem que repreender. Automaticamente jogar dentro do lixo. É por isso que eu ensino. Se o diabo vier para o teu lado dizendo alguém, dá de cano de ferro, rapaz, bota para correr. Tem pena não. Tem pena não. Tem muita gente embaraçada. Embaraçada, sabe por quê? Porque alivia. Fica com medo. Fica com medo de falar. Eu vou falar, não, eu tenho vergonha. Vergonha, se está vindo para me prejudicar, eu vou deixar, não deixo não. Eu boto para correr rapidinho. E você tem que ter cuidado, sabe? São as perguntas do diabo que também lhe prejudica. E você tem que saber qual é, que tipo de pergunta, de que fonte está jorrando, saindo, da boca de quem está saindo, quem é que está falando naquela boca, daquela pessoa ali. O diabo usa a língua das pessoas para lhe fazer uma pergunta. Se você não tiver cuidado, você se prejudica. Abner estava firmado, ele olhou para ele e disse, olha, aí trouxe a lembrança, né, que foi necessário. Tá, permita eu dizer uma coisinha aqui a você, permita, aprenda, viu? Aprenda, porque tem gente, não é que é tão santarrão que não, o que? É muita santidade. É muita santidade. Um dia eu disse a Juninho, dele com força, Juninho, não alivie não deixe não, meu filho. Ele disse, mas pai, eu fico preocupado da manhã precisar da pessoa. Eu digo, não, se precisar amanhã é outro dia, meu filho, viu? Não alivie não, é mesmo, irmão, é mesmo. Sabe por quê? Porque senão você é prejudicado. Tem palavras que vêm, mas que vêm para lhe prejudicar. E você tem que ter muita prudência nisso aí. Abner olhou para ele
E foi necessário, escute, tem coisas que às vezes é necessário, é desse jeito, é necessário, permita-me a expressão aqui, que é forte essa palavra que eu vou falar, mas eu tenho que falar, tá? É necessário porque está na Bíblia, foi o que Abner fez com Isbosete, sabe? Meu Deus! Sabe o que foi que Abner fez? Abner passou na cara de Isbosete e disse para ele: você, cuidado, viu? Eu muitas vezes lhe livrei, ele trouxe a lembrança. Passar na cara é trazer a lembrança, né? É dizer, é mostrar, é tipo uma reclamação. É quando uma pessoa aproveita um momento tenso. Porque tem pessoas que se esquecem daquilo que alguém fez por ela. Esquece. É aquela pessoa que tá lá embaixo, quase morrendo. Você vai lá, ajuda, dá uma força, dá a mão. E quando a pessoa se levanta, tá bem, nem com você quer falar, nem pra você olha. E às vezes é necessário passar na cara. E ele passou, aqui é Bíblia, não é história minha não. Ele disse para Isbosete, ele disse, sabe o quê? Ele disse, eu tenho sido zeloso para com seu pai, viu? Ele é meu irmão, para com os amigos. Ele disse, os seus parentes e amigos. Aí foi quando ele disse, capítulo 13, versículo 8, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de delito envolvendo essa mulher. Aí ele disse assim, que Deus me castigue, rapaz. Se não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento. Ele disse, não. Eu livrei você das mãos de Davi, viu? Em outras palavras, ele estava dizendo, sabe o que? Você está vivo aí porque Deus me usou, viu? Você está vivo aí porque Deus me usou. Porque senão você ia cair nas mãos de Davi, viu? E eu lhe livrei. Pare com as suas acusações do diabo. Foi nada, foi não. Tem hora que tem que trazer a lembrança de alguém. Ei, fulano, para com tuas coisas, isso. Que eu já te ajudei. Tem gente que tem pena, né? De falar essas coisas, não tenho pena não. Eu já te ajudei. Tu tá indo aí porque um dia eu te dei a mão. Tu tava dentro da lama e um dia eu te ajudei a tu se levantar. Tá? Tu tava aí sem roupa pra vestir, um dia eu te dei uma roupa. Tem que mostrar mesmo. É nada não. É lapada, meu filho, viu? É aquele obreiro que ele chega na igreja, aí ele começa a pregar, aí Deus começa a usar ele. Daqui a pouco ele quer ser maior do que o líder, do que o pastor, quer ser maior do que o presbítero, ele quer ser maior do que o diácono. É aquela irmã que ela recebe oportunidade, Deus abençoando a vida dela. Daqui a pouco ela quer ser maior do que a dirigente da comissão. Pode não, tá errado. Sabe, começa a criticar a irmã da comissão, porque a irmã ora pouco e ela ora mais, e por aí vai. Deixa que aquela irmãzinha lá, outrora, lá atrás, foi lá, ajudou, deu a mão, foi na casa dela, bora meu amor, comigo pra igreja. Aí trouxe com tanto carinho, com tanto amor, vem minha filha, vem, sente aqui, sente. Não, mas eu não sei cantar não, eu não tenho fada, não minha filha, eu vou dar uma fada a você vai participar da festa. Aquele amor, aquele zelo, eu sei o que é isso, irmão, aquele zelo todo. Mas quando entende que já... sabe, tá bem espiritual, que já cresceu, aí agora começa a se levantar. Então Abner disse, tu não caíste na mão de Davi porque eu não deixei. Não deixei porque Deus não deixou. Não deixei pela consideração que eu tenho teu pai. Não deixei porque tu és o meu sobrinho. Vários motivos ele poderia aqui, a gente poderia destrinchar com a graça de Deus e trazer revelações maravilhosas que tem aqui dentro dessa palavra que eu amo, que eu adoro essa palavra, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu engrandeço o nome do Senhor através dessa palavra. Do jeitinho que ela é, eu nem aumento nem diminuo. Sabe? Diminui o quê? É essa daqui, original toda. Glória! Quem tem glória, dá glória. Quem não tem nada, não dá nada. Mas quem tem aleluia, dá aleluia. Porque essa palavra aqui é forte. E você que está aí, o diabo está querendo mudar o teu pensamento, não é? Há uns dias que ele vem trabalhando, não faz? Muda, rapaz!
Vai, faz assim. Você tem enfrentado uma guerra aí da mente, não tem? Abner tinha tudo para mudar os pensamentos. Sabe, quando ele viu Esbozete acusando, disse, tá certo. Próxima guerra, eu não dou cobertura. A próxima guerra eu deixo Davi lhe pegar. Mas aí ele, vem cá, Esbozete, olha, eu tenho consideração, respeito ao teu pai, os amigos, a família, tá? E tu tá me acusando disso aí, ele disse. Agora lembra-te que tu não caíste na mão de Davi, porque eu não deixei tu cair na mão dele, ele disse. Ingrato. É lapada. Ingrato. Se não fosse Deus me usando, tu ia cair na mão de Davi, Davi ia acabar contigo. Aí ele disse para Esbozete, aqui é onde está uma outra profundidade, capítulo 3, versículo 9. Ele disse, Esbozete, ele disse assim, que Deus me castigue com todo rigor, sabe? Deus me castigue com todo rigor, se o quê? Se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu, sob juramento, tirar o reino da família de Saul, estabelecer o trono de Davi sobre Israel, Judá e Dan e Betseba. E Esbozete não respondeu nada a Abner, pois tinha o quê? Está na Bíblia. Não respondeu nada porque tinha o quê? Porque tinha medo dele. Está escrito aonde, pastor? Que Esbozete tinha medo de Abner. Está escrito no capítulo 3, versículo 11. Aqui é tudo organizado, tudo direitinho. Deus é Deus grandão, poderoso. Ele sabe por que não respondeu nada? Porque tinha medo. Ele tinha medo, sabe de quem? De Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta. A quem pertence esta terra, faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir apoio em todo Israel. E aí, está bem, disse Davi. Davi disse, tudo bem, Abner. Abner tinha um nome, rapaz. Escuta, Abner, tu tem um nome, tu tem uma posição, tu tem uma chamada, tu foste escolhido, meu Deus, não deixa ninguém mudar os teus pensamentos não, nem as perguntas, nem as acusações, nem o que o diabo vive comentando a respeito de ti, não deixa não, isso não muda. E quando é que muda os pensamentos? Quando você toma uma decisão brusca, uma decisão precipitada, uma decisão repentina, do nada você toma uma decisão. Por quê? Por conta das acusações. Por quê? Por conta de Esbozete. Esbozete tudo que ele queria, sabe? Só que aí Abner firmado todo, permita a experiência, permita a expressão, nego velho, de obra, comandante, não chegou a comandante do nada, chegou não, irmão. Ele tinha uma bagagem, ele carregava uma história dentro dele muito grande, sabe? Você que está aí, que tem uma história, meu Deus, tem uma história, seu ministério, a sua chamada, a sua escolha, você tem uma história, mulher. Você tem uma história, homem de Deus. Jovem, você é jovem, mas você tem uma história também. Eita glória! Agora eu me lembrei de uma coisa aqui, eu me lembrei quando o Espírito Santo de Deus me fez ouvir. Quem caminha na obra, quem anda pregando em igreja, se depara com muita coisa, sabe? Muita coisa. Eu me lembro que eu cheguei numa igreja, numa festividade para pregar, pois eu tinha, pela misericórdia de Deus, eu tinha sido convidado, eu digo, é bênção, vamos chegar aí em nome de Jesus. E aí eu escutei, quando eu sentei, cheguei no púlpito, orei, sentei, eu escutei uma pessoa dizendo, esse aí é o pastor Fernando Alves, é? Ih, rapaz, tão novo. Ele vai pregar? Porque tá cheio de pastor aqui. Eu digo, meu Deus. E eu fiquei caladinho na minha. Eu digo, sim, Satanás, tu vai me entristecer tanto. Porque o diabo tem hora que ele gosta de lhe afrontar, sabe? De querer lhe diminuir, sabe? De querer mostrar para você que tem pessoas que é superior a você, que às vezes o inimigo gosta. O Esbozete aqui,
E tudo que ele queria era ver Abner pelos cantos, triste. Irmão, triste, como comandante, um comandante baixar a cabeça. Acabou com o exército todo, irmão, sabe? Já pensou eu baixar a cabeça aqui? Não vou pregar mais não. Hã? Hein, irmão? Que exemplo, hein? Mas tem que ter cuidado, porque o inimigo ele investe para mudar os pensamentos. Você está brincando, né? Quem é de obra, quem vive dentro da obra, é o tempo todo, meu filho, bombardeado pelo inimigo. Por isso que tem que estar firmado aqui dentro da palavra. Escute. As indagações, as perguntas de Satanás não vai mudar os teus pensamentos, não. A tua vida, o teu compromisso, não. A Bíblia Sagrada diz que tudo que ele queria, Esbozete. Porque, ai meu Deus, isso aqui é mensagem para uma hora, irmão. É muita coisa revelada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui não é nada anotado, não. Sabe por que, irmão, Esbozete estava falando assim com Abner? Porque a intenção dele, ele sabia que o exército que Abner, ele era comandante, era um exército muito forte, sabe? E o exército que ele tomava conta, ele era comandante, todo mundo obedecia a ele, porque sabia que ele era uma pessoa que tinha qualidade, ele tinha exemplo, meu Deus, é muito forte. E aí o que acontece? Abner, como ele não era fraquinho também, ele tinha um peso, ele era filho. E Abner era irmão de Saul. Então o que acontece? Tudo que ele queria, irmão, era justamente... Esbozete, ele tinha os dele, ele sabia... Meu Deus, é muito forte. Ele sabia que ele, entristecendo Abner, ele poderia colocar um dos dele no lugar de Abner para comandar o exército. E se ele coloca Esbozete, coloca um dos dele para comandar o exército, acabou-se. Ele ia crescer muito, prosperar muito. Mas escute, você não pode permitir com que ninguém mude os seus pensamentos, que é de paz, que é bom, que é abençoado, que é da obra, pensamentos que trazem benefício tanto para você como também para as pessoas que te rodeiam, que te acompanham, que te cercam, as pessoas que te amam. Você não pode deixar com que Esbozete venha indagar, venha falar, venha acusar e fazer com que você desista no meio do caminho. Quando ele disse, eu livrei você, viu? Você está pensando o quê? Eu livrei. Você não caiu na mão de Saul porque eu não deixei. Seu perturbado. Deixa eu conjecturar. Seu perturbado. Aí a Bíblia diz que Esbozete não lhe respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Está escrito capítulo 3, versículo 11. O cão tem que ter medo mesmo, porque Abner tinha a força de Deus na vida dele. Ele diz, o nome dele significa o Senhor é a minha luz, a luz de Deus está em mim. E aí a Bíblia Sagrada diz que então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: quem pertence a esta terra? A quem? Faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir apoio de todo Israel. E aí Davi disse para ele, está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição, tá? Não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul. Davi enviou mensageiro a Esbozete, filho de Saul, exigindo entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Esbozete mandou que tirasse do seu marido Paltiel, filho de Laís, mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Vai não, vai não, Paltiel, chorão. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Abner disse assim, volta para casa, Paltiel, para de choro aqui. Tu não sabe que a mulher não é tua. A mulher de Abner, a mulher não é tua. Quem casou com ela não foi você.
Meu Deus. Volta para casa. Nesse meio tempo diz que Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel, que já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é momento de agir. E por aí segue a mensagem com muita profundidade, com muito conteúdo bom. Ai, meu Deus. Paltiel, meu chorando, leva não. Deixa aqui. Só que ela era mulher de Abner. A Bíblia diz que casou com ela. Casou com ela. Não venha à minha presença sem trazer ela não, viu? É a Bíblia que diz aqui, capítulo 3, versículo 13. Ele disse, está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com condições, não compareça a minha presença quando vier. Me vê sem trazer Mical, filha de Saul. Traga ela, tá? Aí ele diz, entregue Mical, capítulo 13, versículo 14, entregue-me Mical, minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. É a minha mulher com quem eu me casei. Meu Deus, Paltiel veio chorando. Aí a Bíblia diz que ele disse, pode voltar. Bora, volta. Abner mandou e ele voltou. Eu vou encerrar essa mensagem, escute, deixando bem claro para você. Não permita, não deixe ninguém, perguntas, investidas, fofoca, mentira de Satanás, acusação. Não deixe nada mudar os seus pensamentos que são agradáveis, que são bons. Receba esta palavra. O Senhor está mudando muitas histórias. O Senhor está tirando pessoas de cativeiro. O Senhor está dando livramento de depressão e de muitas e muitas coisas, de suicídio. O Senhor está fazendo grandes coisas, porque eu sinto e o Senhor me faz entender que esta palavra tem direção certa e que muitas vidas estão sendo transformadas, muitos livramentos estão acontecendo. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Eu ministro no nome daquele que nunca pecou, Jesus!